Cara, eu tinha que trazer esse jogo pra vocês, cara. Eu achei um canal aqui no OCG que tá testando o Ishizu Tiara Lament nesse vídeo contra um Zodiac Full Power. Esse é o tipo de coisa que geralmente na nossa roda de amigos a gente fala, cara, como que seria, né? E assim, um cara decidiu, esses amigos aí decidiram fazer esse jogo acontecer. E eu tinha que trazer ele pra vocês, mano. Eu tinha que trazer esse jogo pra vocês. É muito interessante. Eu não vi, mas realmente é porque com certeza muitos de nós a gente tem curiosidade. O Shizu Tiara, que é um melhor deck hoje no OCG, e potencialmente ele deve ser o melhor no TCG com o lançamento das coisas de Shizu chegando logo aí, né? E obviamente o Zodiac, que é um dos decks que mais fez história e mais marcou no coração aí do povo brasileiro, japonês, americano. E enfim, os canais usados estão sempre na descrição desse vídeo, dos vídeos aqui do canal. Bem-vindo aqui ao canal do Griomi Gameplays. Aqui nós falamos de Yu-Gi-Oh! Japonês, duelos fresquinhos RL, diretamente das terras nipônicas. Se você não conhece o canal, se inscreve aí embaixo. E se você já conhece, eu conto aí com o seu feedback em forma de like e comentário. Vamos direto para este jogo. Ok, calma. Antes do jogo começar, essas daqui são as decklists. Antes do jogo começar, mostra que essa daqui é a decklist. E é um Zodiac que eu acho que numa configuração, isso que eu achei interessante, como se fosse um Metacall contra um Tiara Laments, num formato Splash Tiara. Isso que eu achei bem interessante, tá ligado? Ele montou aqui o Zodiac com 3 ratos, 3 True Blade, 3 amigo aqui, 3 Terror Taketomborg, 3 Maxi. Só que ele colocou o Tex e um side deck aqui montado pra jogar contra um Tiara Lament. Isso é muito interessante, porque tipo assim, quando você vê jogos de Crossband Mist, né, geralmente as pessoas pegam um deck da época contra o deck recente, né? E aqui não, amigo, ele pegou o deck como ele jogaria hoje. E aqui o Ishizu Tiara na configuração que a gente tá acostumado, né? O básico do básico, 3 de tudo, usando aqui de Tech Card a Maxi e a TTT única e exclusivamente. Porque é só isso que o deck precisa, porque ele é extremamente ignorante no teto e no poder e na capacidade que ele tem de destruir o coração e a esperança dos seus oponentes. Vamos lá então, rapaziada, G1. Tô muito curioso pra ver o Zodiac jogar, porque é sempre aquele negócio, né? As cartas são tão boas que você pensa assim, acho que não pode sair nada. E o Zodiac já começa com Terror Top, pegando o Taketomborg pra mão, recebendo a poderosa Maxi, recebendo a poderosa Shibblossom, efeito Taketomborg. Taketomborg, Terror Top, vai fazer Invoker. Quem não lembra dessa carta, hein, mano? Quem não lembra dessa carta e a época que ela foi banida, né, cara? Em resposta ao Invoker foi dada Halfenis, descartando 3 cartas, acertando um killback. Problemático. Pro Zodiac, se você acerta o rato, e o amigo ali, ele resolve, né? O Invoker resolve, trazendo o rato do deck. E milando 5 cartas, milando mais 5 cartas com o poderoso Aguido, recebendo o Dedecro no nosso poderoso... Nossa, calma, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Geralmente os jogos não são tão rápidos assim. Calma, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Geralmente os caras fazem slow play, né, mano? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deu o crono no Reinhardt pra ele não poder voltar. E vai milar mais 5 ali com a resolução da Guido. E ele acertou uma Meiru e uma Sheilin. Problemático. E acertou mais um Reinhardt. E ele vai voltar dando Kaleido Heart no turno do cara, mané. What the actual fuck? Vai fazer Kaleido e Kitkalus no turno do cara, mano. Vê se tem... Mano, olha isso. É tipo assim, é como se você desse uma Ashe no turno do cara e essa Ashe virasse follow-up e embaralha no deck no mesmo turno, cara. Olha, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Vê se tem cabimento uma merda dessa, cara. Não tem cabimento, mano. O mínimo que tem que acontecer aqui é o Zodiac dar normal summon de um da Tank pegando e fez um Dragostapilha, cara. Mano, olha que obscenidade, cara. Meu Deus do céu, não faz nem sentido, velho. Não faz nem sentido. Eu acho que aí vale a pena tu dar... Tu faz o macaco e mete a menina lá pra baitar esse Dragostapilha. Exatamente, macaco, Trident pra baitar esse Dragostapilha.
vai negar, e aí você joga o seu Yu-Gi-Oh! Como se nada tivesse acontecido, né? Faz o macaco. Lá vem o homem macaco correndo. Cara, quanto tempo que eu não vejo o rato resolver, mano. Pô, eu gosto muito do Zodíaco, cara. E aí, pra quem não sabe, essa carta aqui que está na banlist, certo? E eu tenho que deixar bem claro, eu esqueci de falar isso no começo. Esse deck de Zodíaco que tá jogando aqui é um deck banido, certo? A Trident é uma carta banida, o Rato aqui é uma carta limitada, entendeu? O Broadbull, que é um bicho que vocês vão ver, está banido, e essa é a graça desse vídeo. Eu acho que eu fui meio grosseiro na entrada, eu deixei de explicar, né? Deixei de explicar. Tem muita rapaziada que vem do Master Duel e não tá ligada. Esse deck aqui é um deck que foi literalmente Tier 0 no final ali de 2016 e o ano de 2017 praticamente todo. Então é um deck que tem um carinho de muita gente. E ele foi, assim, um dos mais recentes, poderosíssimos Tier 0s, certo? Cujo formato é elogiado por muitos players bons, incluindo PRJ, etc, etc, etc. Porque na época a gente não tinha tanta atrocidade e o teto do jogo como um todo não era tão absurdo, né? E esse bicho aqui, o Rato, enquanto ele é matéria de XYZ de um monstro zodíaco, ele pode detachar, fazer esse... ele dá... Os zodíacos, né? Você conhece o Master Duel, você sabe. Eles dão efeitos para os monstros Exceeds que tem eles como material. E o efeito do Rato é poder invocar outra cópia dele do seu deck, basicamente. Eu dei essa explicação toda porque eu imagino que muitas pessoas não devam manjar, né? E aí ele deu o efeito do macaco, o macaco trouxe o homem macaco correndo atrás de mim, e aí trouxe o rota do deck, e agora ele vai pro Broadbull. O Broadbull, ele é um monstro que ele pode detachar o material, e aí ele ganhou o efeito do rato, né? Então ele pode invocar um do deck, só que ele tem o próprio efeito dele, que é buscar o monstro besta guerreira do seu deck à sua mão, e ele vai buscar ali o nosso querido Whiptail, né? E dessa forma a gente tem meio que o full combo aí de Zodiac já feito, né? Chacanino vai dar o efeito dela pra reviver a Trident. E vai receber em resposta o seu Keldo, voltando um Kelbeck, um Aguido e a própria Trident para o extra deck, tirando o alvo da nossa menina ali. Tigre Morteiro dá o seu efeito, detachando o material e pegando o Whiptail como material pra baixo dela. Cara, nossa, que insano, né, cara? Pensa, tipo assim, uma Ralphenis, cara. Uma Ralphenis. E ele vai pro poderoso Abyss do Heller. Justíssimo. Justíssimo. Efeito Shailin é recebido com o Dragostapilha Enchain o Abyss do Heller, e Enchain o Dragostapilha é dado uma Effectivator, garantindo a sobrevivência do nosso amigo Zodiac por pelo menos mais um turno. E ele vai dar o efeito da Kaleido Heart quando uma carta é embaralhada, né? Tu pode pegar ela pro deck, vai destruir... Tu pode não, quando uma carta tiara embaralhada, ela destrói uma carta do campo, vai bater, dá o poderoso dano que ele tem, e continua com a interação ali. Se ele setou uma Metanoise, aí ele tem... Exatamente. Exatamente. Cara, o Zodiac foi estompado, mano. Essa foi uma das Ralphenis mais obscenas que eu já vi em toda a história do Yu-Gi-Oh, cara. Em toda a história do Yu-Gi-Oh, eu juro pra você. Enviou ali, fez aqui. Tipo... Mano, olha esse deck, cara. Mano do céu. Zodiac comprando o Terror Top da Ketomborg, levou uma Ralphenis e perdeu o jogo. Perdeu o jogo nada, porque ele tem a barragem de Zodíaco. Pode destruir uma carta no campo e invocar um Zodíaco do deck. E bateu com todo mundo. Triste fim, triste fim, triste fim. Triste, triste, triste fim, cara. Meu Deus do céu. Vamos pro Game 2. Aqui eles discutem um pouco, né? Cara, que insano. Cara, e agora que eu percebi, ele tá usando meio que as hand traps e techs, só que... Ah, não, eu acho que eu dei informação errada pra vocês. No começo eu falei que ele tinha... Assim, não, obviamente ele tecou contra um Tiara Laments, tá ligado? Ele tecou porque ele tá usando Dimensional Fissure e tal, mas as techs é só as techs que eles tinham na época, né? Porque senão ele teria acesso a Zeus. E esse extra deck seria um pouquinho mais apertado.
Eu acho que muitos de vocês, inclusive, já devem ter, nessa altura do vídeo, vocês já devem ter comentado, ah, Grill, tem o Azeus que ele não usou e tal. Realmente, realmente. Então isso aqui não é um Zodiac atual. É o Zodiac da época buildado contra um Tiara Laments. Porque o Zeus... Pior que o Zeus nem é tão bom nesse matchup, né, cara? Porque ele envia por efeito e o Tiara triga no cemitério, tudo. O Zeus nem é resolvedor de problema nesse matchup, cara. Bizarro pensar isso, né? Bizarro, bizarro, bizarro. E mais uma vez o dia que vai começar Dimension of Fury ativada. Fire Formation Tank vai buscar um Zodiac pra mão. E Normal Summon Momohato. É um nome japonês. Murmurato. Hatpier para os inglesadores. Foi pro macaco, foi pro Javalarco. E por regra aí, eu acho que você detachar um material de um Exceed não conta como um monstro saindo do campo, tá? Por isso que os materiais não estão sendo banidos pela Dimensional Fissure. Dimensional Fissure é essa que é gigante nesse matchup, né? Sozinha ela ganha o jogo, basicamente. E ele vai fazer o combo básico de Daigusto. Daigustoso Emerald, né? Broadbull vai buscar o Whiptail de follow. Vai dar o efeito ali do Daigusto Emerald, embaralhando os ratos e um monstro no seu extra deck. E aí vai comprar uma carta de Yu-Gi-Oh! Combo tranquilo, tá ligado? Que o Zodiac sempre fez. E isso que era interessante, cara. Esse deck ele se baseava em vencer muito mais na vantagem e nas tech cards do que qualquer outra coisa, né? Uma Trident, e é isso. Isso aqui é o Zodiac. Ah, Grill, era o Tier 0. Era Tier 0, cara. Na época era Tier 0, velho. Você vê como o jogo, em 5 anos, virou uma anomalia da natureza. Keldo descartando a Guido. Cara, que complicado, né? Eu acho que era melhor você ter ido... Mano, eu juro pra você, eu acho que era melhor você ter ido pro Dueler, cara. Era melhor você ter ido pro Dueler, sem sacanagem. Ah, não, mas o amigo é banido, né? Por causa da Fissure. Destrói o Keldo com a sua Trident. Perlerainen ativado. Como que o Charla, ele tira essa Fissure? Acho que na base da Barone de Fleur, né? Eu precisaria encaixar a Barone de Fleur de algum jeito. Vai descartar ali Mudora. Mudora não vai ativar nada do deck. Ah, tem isso também. Tem isso também. Bagusca indo pra Zeus, né? Bagusca indo pra Zeus. E quando o Bagusca ele tá em modo de ataque, né? Ele não pode ser destruído por batalha nem por efeito. Então dá uma ajudada legal. Facilita bastante na utilizagem do seu Azeus, né? Daigusto Emerald é banido. Porque os materiais não contam, né? Mas os monstros que saem da mesa são banidos. Whiptail é ativada indo de material. Interessante, por que você faria isso? Ah, Dimensional Barrier chamando Exceed. Mudora vai dar o efeito dele pra voltar as coisas pro deck. E vai receber um Solemn Strike em resposta. E ok, agora o jogo tá bem norteado pro lado do Zodíaco, né? O jogo está bem norteado pro lado do Zodíaco. Eu acho que ele quis dar esse efeito dessa Whiptail agora pra poder, no próximo turno, já chegar. Eu achei que ele ia shotgunar esses Zeus. Olha que interessante. Ele foi pro nosso poderoso Broadbull. Tigre Morteiro dá o seu efeito. Vai reatachar o rato. E aí o rato vai invocar coisas do deck, né? King Kong vai dar o seu efeito. Jogada muito interessante, né? Porque você joga em volta de interações de alvo. Sua Chacanino. Pô, nossa, esse deck leva um Nibiru tão cabreiro, né, cara? Esse deck leva um Nibiru tão forte. E aí a Trident, ela vai invocar mais um rato, repetindo toda a jogada. Grill, isso era o Tier 0? Cara, era o Tier 0, cara. Porque a força desse deck tava em repetir todo turno as mesmas jogadas sempre. E eram jogadas que destruíam cartas. E igual aí, chegavam em um Exceed Rank 4 de maneira gratuita. Enquanto buscava um monstro que jogava no próximo turno. Cara, até hoje em dia eu arrisco dizer que um Zodiac bem pilotado e bem buildado no seu full power, ele não sei se ele bateria de frente
consistentemente com o Charlie e com o Splite. Mas ele daria um trabalho muito interessante. Muito, muito, muito interessante. E ele vai pro Gagaga Samurai, né? Que o Gagaga Samurai ele bate múltiplas vezes ali, né? Ajudando você a dar um dano. E ele vai pra jogadinha de Whiptail, né? Clássico de jogador de Zodiac. Que a Whiptail, ela pode ir ou na mão, no campo, se atachar com material. E facilita na hora de você dar dano, né? Só que ele não matou. Incrivelmente, ele não matou. Alpha é Special Summon. E aí a sua... Olha só que interessante. Olha só que interessante. Ele deu mais uma Whiptail ali da mão na outra Trident pra ela poder também interagir, né? Porque ela não é hard... Ela é soft once per turn, né? Não hard once per turn. Não é por nome, quer dizer, né? E ali ele vai bater com o Javalarco. E o Javalarco ele bate direto. Ele pode bater direto. Cara, interessante, interessante. Vamos pro terceiro jogo. Mais uma vez mostrando as decklists ali. Ok, eu achei que esse jogo seria realmente uma violação de todos os direitos zodíacos do universo. Mas foi só aquela Halfenis mesmo que foi muito cagada de acertar um Killback. Não muito cagada, né? Tu usa 6 alvos bons ali. Tu usa Killback e a Guido 3 cópias cada um, né? E milando 3, você tem matemática pra acertar, positivo ao seu favor, né? Mas é muito bizarro isso, cara. É muito, muito bizarro isso. Snowballa muito, muito rápido. E agora quem começa é o Charla, né? Vamos ver se na trocação de Hand Trap o Zodíaco ele consegue fazer alguma coisa. Terraform é dada, dando a Ash Blossom. Faz muito sentido. E o Charla zicou, cara! Nossa, como assim um Charla que parou pra uma Hand Trap? Isso é histórico. Special Summon do seu poderoso Terror Top. Skill Drain é ativada. Isso é uma tech que o Charla não é standard, mas o Charla ele tende a usar aqui em algum nível. Porque tudo triga no Grave, né? Principalmente as suas coisas de... Como que é o nome do amigo? Como que é o nome do amigo? Eu esqueci o nome. Suas coisas de Shizu. Pode trigar no Grave, né? Vai bater, vai pro beatdown. E tudo que você precisa é você mesmo destruir, né? Esqueci o nome da carta de novo. A Skill Drain. Tudo que você precisa é você dar o Perlerend e destruir sua própria Skill Drain, né? Tem essa opção. Shaylin efeito, recebe a Maxi em resposta. E ele esqueceu de dar um draw da Shaylin. O pessoal escrevendo ali nos comentários ali embaixo, né? Era pra ele ter dado esse draw da Shaylin. Ele esqueceu. E o draw era um Crow, pô, era gigante. Fez uma diferença gigante, cara. Pô, cometeu esse vacilo aí, infelizmente. E ele descartou a Guido com a Shaylin, né? Milando 5 cartas ali. Milou uma Metanoise, pô, fortíssima essa milada, cara. Metanoise que vai recuperar um monstro do seu cemitério pra sua mão. Pegou ali a Halfenis, né? Ele gostou da Halfenis. No jogo que ele ativou, ele venceu, né? Então eu acho que é justo. Shaylin, ele vai bater no seu True Blade e ele vai montar na Skill Drain, cara. A Shaylin, acho que ela tem 2.100 pontos, né? Kaiju Slumber. Ok, interessante. Interessante. Vai dar efeito da Shaylin. Crow na Shaylin. Crow na Shaylin. Tech Cards, irmão. Conhece a poderosa iniciativa Tech Cards? E aí, com o Dzukiro, vai bater no Gammaciel e vai bater pra 1.200 com o seu Whiptail. Ele vai ganhar da maneira mais anticlimática possível. Mas isso era uma estratégia que o Zodíaco adotava na época, né? Usar os blowouts na forma dos kaijus. Pra lidar com o Zodíaco na Mirror e também pra, obviamente, dar Slumber, né? Destruindo, dando um Dark Hole também na Mirror, né? E é interessante a longo prazo no jogo porque Slumber no Grave busca kaijus nos próximos turnos, né? É interessante. Normal Summon do Keldo, descartando ali alguma carta que eu não vi, descartando um Killback. O Keldo vai pegar pra sua mão mais um Killback. Killback do Grave vai ativar? Provavelmente vai, né? Deu o efeito do Killback do Grave pra milar mais 5. O Zodiac tá completamente nu e despido.
E ele acertou uma Meiru, cara. Ele consegue colocar corpos fortes na mesa. E vai dar o killback da mão pra dar bounce do Kaiju. Deu bounce do Kaiju. Olha só, combou. O killback ele entra ali, dando bounce do Kaiju. E ele consegue... E ele vai dar o Aguido. Power Aguido. E o Aguido não milou nada. Nada. A Alphonse vai voltar ela mesma e outra amiga ali pra fazer provavelmente uma Kit. Kit Calus que não triga o seu efeito. E vai voltar ali a Kit Calus com a Meiru pra fazer a poderosa Lulu, caros. Olha só. E tem 3.200 pontos de ataque, se eu não me engano. Bate ali. E é o famoso beatdown, né? Famoso beatdown. Meio anticlimático, né? Meio triste, mas igual comentei ali antes, faz sentido com o deck. E ele vai dar o Mudora dele do cemitério pra voltar a Slumber. Volta a Slumber, né? Pra ele não poder buscar um Kaiju pequeno e dar o Dzukiro no próprio campo. Porque isso seria um problema, né? Porque tira o bicho grande do amigo ali. E eu acho que se ele der esse special do Dzukiro, ele ganha o jogo batendo no Killback, né? O Killback é pequenininho, tem 1.300, 1.200. Se ele encaixar esse Dzukiro, ele ganha. Mas se ele não encaixar nada, aí ele perde. Por dano. Special Summon do Terror Top. E ele passou o turno. Certo. Só pra não apanhar mesmo. Normal Summon Alphonse e o amigo vai ganhar na base de Skill Drain, né? No outro jogo o amigo ganhou na base de Dimensional Fissure. E é isso, cara. É isso. O Zodíaco levou uma coça do Charlaments. Isso mostra muito do Yu-Gi-Oh! Moderno. E OBS, abre aqui pra mim. Isso, OBS. Isso é muito interessante, cara. E eu vou tentar achar uns jogos mais assim. Eu sei que deve ser... Eu acho que vocês devem curtir também, né? O Zodíaco é um deck muito querido, não só por mim, como por várias pessoas aí da comunidade. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, conferir os links na descrição aí da rapaziada pra dar uma força pro trampo deles também. E dar uma força pro meu trampo aqui também, se inscrevendo, dando like aí e comentando aí embaixo sempre. Grande beijo, grande abraço, Deus abençoe todos vocês, beba água, fique bem, Griomil vá, Zan.